Agora chega o Cruzeiro na turma do bate-bola, uma busca 24 horas por dia em busca de recursos. Samuel Venâncio. Pois é, Manuel, e essa busca vai acelerar mais ainda. Boa noite para o amigo ligado na turma do bate-bola, 6h38. Há pouco na live do presidente Sérgio Santos Rodrigues, ele falou de uma notificação do Independiente del Valle, do Equador, com o Caicedo. E o Cruzeiro acaba de confirmar para o dia 20 de agosto, 674.502 dólares. É aquela punição se não pagar de proibição de registro de novos atletas. E o Cruzeiro até esclarece, o Cruzeiro pagou o William Bigode ao Zória da Ucrânia, pagou o Rafael Sobis ao Tigres do México e até quitou uma dívida com o Unión Flórida da Argentina, do Ramon Ábila. Era um mecanismo de solidariedade quando o Cruzeiro contratou. O clube informa que a gestão do Sérgio Santos Rodrigues já quitou 20.700.000 reais em dívidas na FIFA. Ele disse na live sem ser a de hoje, a da semana passada, que contou com a ajuda de algumas pessoas. Essas pessoas pediram para não ter o nome revelado, outros recursos são do clube. O Cruzeiro fez algumas vendas, tem patrocínios e agora vai buscar esta outra grana para quitar Pedro Rocha no início de agosto, esta do Caicedo no final de agosto e a de outubro do Denilson no Al-Wahda dos Emirados Árabes. O presidente falou sobre a necessidade de vender imóvel e sobre como está esse processo. Vamos trazer aqui na turma do bate-bola as palavras de Sérgio Santos Rodrigues. E a gente viu que deu bastante repercussão, né? E ainda bem positiva, de uma atitude que a gente tomou, pedindo ao presidente do Conselho, Paulo Pedrosa, que convoque uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, que já está convocado para segunda-feira, dia 3 de agosto, às 18h30, para que a gente delibere sobre a alienação de um dos 6 imóveis, grandes imóveis, que o Cruzeiro tem. Então eu queria falar um pouco sobre algumas das questões que envolvem essa reunião. A primeira delas é que a gente ainda discute, junto ao Conselho, junto à nossa tecnologia, ela ainda pode ser virtual, pode ser uma reunião então que a gente faça de forma remota, virtual, para que todos os conselheiros possam comparecer de casa sem se deslocar, obviamente, da sua casa. Mas, se não for virtual, se ela for física, até porque se alguns entenderem que assim é melhor para debater o tema, e eu inclusive vou fazer uma apresentação sobre isso, podem ter certeza que a gente vai tomar todas as medidas possíveis. Inclusive a convocação fala Salão do Barro Preto, mas isso vai ser modificado. A gente deve fazer no Clube do Barro Preto, nas quadras abertas. Já conseguimos hoje uma parceria, vai ter uma cabine de sanitização disponível para os conselheiros passarem por ela antes. Todos os conselheiros que quiserem vir para participar dessa deliberação muito importante podem ter certeza que todas as medidas possíveis estão sendo tomadas. Outras questões. Primeira, por que a gente está fazendo isso? Eu lembro que a gente foi eleito no dia 21 de maio e a nossa gestão iniciou-se em 1º de junho. Desde então, pessoal, nós já pagamos, e eu fiz as contas hoje aqui, 28 milhões de reais de dívidas contraídas anteriormente. E não é culpa de ninguém, já falei isso aqui, a responsabilidade é nossa. Mas nós estamos falando, repito, 28 milhões de reais, dos quais 20 milhões em dívidas da FIFA, 5 milhões de folhas atrasadas que a gente pegou, quase 2 milhões em impostos e 1 milhão em imagem, mais luvas que estavam atrasadas. Não tenho dúvida que a gente está tomando essa atitude para poder aplicar 100% do recurso que for recebido para o pagamento de outras dívidas que virão. Já temos uma do Spartak prevista para dia 10 de agosto, com seu vencimento. Independente del Valle também, já vamos prestes a receber uma intimação com novo vencimento ainda para setembro. Eu lembro que isso não é uma novidade do Cruzeiro. E eu cito o exemplo daquele clube, o clube no qual eu estudei, que é o Real Madrid, onde eu fiz um MBA em 2016. O Real Madrid toma um novo rumo nos anos 2000, quando ele vende um terreno seu para aplicar esse dinheiro no futebol. A gente gostaria que o nosso também fosse aplicado no futebol, mas pela situação como o Cruzeiro está, a gente vai ter que aplicar ele no pagamento de dívidas. A questão do quórum é 9/10 de presente do Conselho, 9/10 dos conselheiros presentes na reunião. Ela vai se instaurar com qualquer quórum que estiver presente. Nesse quórum,
9/10 dos que estarão ali se aprovarem, obviamente, então a gente vai poder fazer essa alienação depois. Respeito quem tem interpretação contrária, né, mas eu acho que a lei, eu sou advogado, né, então a gente sabe que a lei às vezes vai ter interpretação dúbia. A nossa é essa da presidência da diretoria executiva, do nosso jurídico, da presidência do Conselho Deliberativo do clube. O Paulo Pedrosa já deu uma declaração, a gente ouviu vários magistrados da ativa, aposentados que estão no Conselho do Cruzeiro, e todos entendem como nós. Pretendemos fazer duas coisas. Uma, voto aberto. Não existe essa vedação no Estatuto do Cruzeiro. E até porque, repito, nós vamos fazer uma apresentação sobre a situação do Cruzeiro nessa reunião. E aí, estou recebendo muita pergunta. Sérgio, quanto que vale? Sérgio, quem vai comprar? Como que vai fazer? É claro, gente, eu não sou avaliador. A gente está pegando algumas, de 3 a 5 avaliações oficiais, de peritos oficiais, de pessoas que têm a credencial, né, que é possível, né, e a legal reconhecida para poder dizer quanto que vale o imóvel. Então eu já vi reportagem falando de 7, como eu já vi gente falando de 50. Vai caber aos laudos oficiais. Se for aprovado, e a gente espera que seja no dia 3 de agosto, depois nós vamos abrir um prazo para apresentação de propostas também. Então não tem nada carimbado ali. Quem quiser ter a oportunidade de comprar, vai comprar, e a gente vai mostrar essas propostas depois. Então a gente quer fazer tudo com toda a credibilidade e toda a transparência possível, para que a torcida saiba onde vai esse dinheiro, para que o conselheiro, votando dessa forma, tenha certeza que esse dinheiro vai ser bem aplicado. E por fim, estamos abertos à sugestão. Então se tem algum conselheiro que entende que a gente não deve fazer isso, venha aqui, por favor, vamos debater, nos dê outras opções, nos ajude a encontrar alternativas para que a gente resolva os problemas do Cruzeiro. Muito bem, 6h44, estão aí as palavras do Sérgio Santos Rodrigues. Ele falou sobre outros assuntos na live de hoje, a transmissão completa no YouTube oficial, canal oficial do Cruzeiro. Ele comentou a situação do Fred, esse imbróglio na Justiça do Trabalho, disse que foi um contrato muito prejudicial ao Cruzeiro, que o Cruzeiro vai tentar até o último momento, por isso apresentou a contestação de 91 páginas na Justiça do Trabalho. Anunciou também que o Cruzeiro vai dar início a um projeto de filme sobre o centenário, isso tudo através de lei de incentivo, o clube não vai gastar nada. É um projeto incentivado da Deis Chaves, que voltou a trabalhar na gestão do Sérgio Santos Rodrigues, sobre a operação para pagar dívidas na FIFA, que ela vai continuar. Tem agora a possibilidade de quem quiser doar e estiver no exterior, a plataforma da MIP está cada vez mais completa, segundo o presidente Sérgio Santos Rodrigues. Cruzeiro aí na casa de R$600 mil. Ele falou sobre o terreno. O Cruzeiro espera conseguir, se for aprovada a venda no Conselho Deliberativo no dia 3 de agosto, deve-se ter uma transmissão oficial através do YouTube do Cruzeiro para o torcedor acompanhar o processo. Vai ter uma apresentação. O Cruzeiro busca algumas avaliações do terreno e espera conseguir na casa de R$15 milhões com esta venda. Aí pagaria a do Denilson, cerca de 5 milhões, essa é a principal, porque a punição a seguir é rebaixamento para a Série C. 2.300.000 ao Spartak de reais pelo Pedro Rocha, e agora essa do Caicedo ao Independente Del Valle. O nosso Michel Ângelo até mandou aqui, entende tudo de cotação de dólar, R$3,5 milhões. Essa primeira ordem de pagamento ao Independente Del Valle. Esse processo também ele está dividido em 2 etapas. Então, somando rapidamente, aquela matemática que eu era muito bom lá em Araçaí, 5 milhões do Denilson, mais 2.300 do Pedro Rocha, 7.300, mais 3,5 do Caicedo, 10.800 é o que o Cruzeiro vai precisar pagar nos próximos meses. A FIFA, Léo Figueiredo, 6h47. Boa noite, Léo. Boa noite, Samuel. E pelas contas, né, informadas já pelo Sérgio Santos Rodrigues, mais do que isso, o Cruzeiro conseguiria vendendo a área de estacionamento para que as pessoas, para que os sócios possam utilizar o clube. É importante que o conselho e que os conselheiros do Cruzeiro tenham um bom senso nesse momento. Não é o ideal abrir mão de patrimônio para ninguém, não, nem para a empresa, nem para a pessoa física, mas quando você enfrenta problemas financeiros,
infelizmente, muitas vezes tem que recorrer à venda de patrimônio. Não é o ideal, mas é o que o Cruzeiro precisa fazer para sobreviver. Então, quanto a isso, Samuel, eu sinceramente não vejo nenhum problema e acredito que pelo menos dessa vez que o Conselho do Cruzeiro consiga se unir, consiga ter uma voz uníssona para ajudar o clube. Porque se não pagar as dívidas, o clube pode acabar, é cair para a Série C, é ficar devendo, é não poder contratar e daqui a pouco acaba. Então o Cruzeiro esteve sim à beira de uma falência. Que o Conselho saiba disso para ter o bom senso nessa votação, nessa venda do espaço do estacionamento e até se tiver de abrir mão de algum outro tipo de patrimônio para poder pagar as dívidas. Não é culpa do Sérgio Santos Rodrigues, mas é culpa e responsabilidade de boa parte desse Conselho. Está na hora de começar a corrigir as coisas, né? Pois é, 6h48, vamos aguardar os próximos passos e o Cruzeiro não escondeu isso. Até janeiro são várias as dívidas em ações na FIFA, sem contar outras dívidas. O presidente ele disse o seguinte nesta transmissão, que desde que ele assumiu, ele já pagou cerca de 28 milhões em dívidas. São esses 20 milhões na FIFA, 5 milhões em salários atrasados, 2 milhões em impostos e mais 1 milhão de imagem e luvas que estavam atrasadas. Então, está buscando novas receitas para quitar estes compromissos. Para a gente fechar, Emanuel, 6h49, uma informação divulgada em primeira mão aqui pela Itatiaia, o Daniel Guedes. Falamos isso aqui há vários dias, do julgamento na FIFA, e o julgamento já foi hoje. O Daniel Guedes, ele pegou uma pena de 8 meses, que é considerada leve, 2 votos a 1 no julgamento na FIFA, por causa de doping. Foi encontrada uma substância no suplemento do atleta, estava com uma quantidade um pouquinho maior do que é permitida, esta quantidade, e ele então pegou essa pena mínima, já cumpriu 10 meses, está liberado, pode até ter um recurso no STJD aqui no Brasil, mas a defesa do atleta vai trabalhar para que isso não aconteça, já que o julgamento foi na entidade máxima do futebol. Caminho livre, se o Cruzeiro avançar, tem chance de acertar com o Daniel Guedes. Pode ser para a direita e para a esquerda, segue o interesse no Giovani do Bahia, que o Anderson Moreira conhece bem. 6h50, tá tudo dito do Cruzeiro aqui na turma do bate-bola, Emanuel.